a vantagem do uso de biosurfactantes na rede de hotéis seria, então, o cara vai tocar em surfactante. Você fala assim, o quê? Mas aí, o que é isso? A questão, por si só, ela mesma se responde. Mas, cara, eu queria fazer aqui uma revisão de assuntos que são os surfactantes e os biosurfactantes, porque vai que isso cai de novo. Já não é a primeira vez que aparece, né? Então, eu acho muito maneiro a gente fazer um apanhado, uma revisãozinha do que é surfactante, o que é biosurfactante, qual é a sinonímia, como é que ele impacta na tua vida e como é que ele é utilizado. Para você ficar ligado aí e matar outras questões que apareçam pelo Enem, não é verdade? E o termo surfactante, pessoal, é aplicado para moléculas que têm propriedades anfifílicas. Anfi, duplo, fílico, afinidade com, ou seja, tem afinidade dupla com moléculas polares e apolares. Bem, a gente está falando de moléculas, então, que são tensoativas ou emulsificantes. Só para você ter uma noção, eu tenho uma aula muito maneira sobre isso, vou subir o card aí, falando de tensoativos aniônicos, tensoativos catiônicos, isso já caiu no Enem, eu vou inclusive subir a questão também para você. Mas o que é uma molécula de um tensoativo, de um emulsificante, vulgo surfactante? É uma molécula que ela tem uma parte hidrocarbônica, que é uma parte apolar, e ela tem uma parte que costuma ser a cabeça desse tensoativo, que é uma parte polar. A parte apolar, ela é uma parte que se solubiliza em gorduras, ela então é chamada de lipofílica. Se solubiliza em gorduras e moléculas apolares. Se ela é lipofílica, ou seja, ela tem afinidade por moléculas apolares, ela é hidrofóbica, ela tem ojeriza a água, hidrofóbica, ou seja, ela não quer nada com a água. Já a parte polar se solubiliza em moléculas polares e a água é uma molécula polar. Logo, a gente pode falar que essa parte ela é hidrofílica. E se ela é hidrofílica, podemos dizer, então, que ela não quer nada com moléculas apolares. Ela não quer nada com as gorduras. Logo, ela é lipofóbica. Você está achando que eu estou brincando contigo? O Enem adora essas expressões. Lipofílica, lipossolúvel, hidrofóbica, hidrossolúvel. E isso é um assunto que você não pode abrir mão. Então, aqui está uma molécula de tensoativa. Ela costuma ser uma coisa assim grande. Uma cadeia grande, hidrocarbônica, com muitos carbonos. Eu aqui faço esse zigue-zague todo. E aqui na ponta ela vai ter alguma coisa polar. Por exemplo, um sal derivado de um ácido carboxílico. Essa parte aqui é a parte que chamamos de polar. E a parte hidrocarbônica, então a parte de hidrocarboneto, é a parte apolar. Bacana? Assim é um surfactante. Importante lembrar que desenhado de diversas formas, aqui então é importante você lembrar ó, que aqui nós temos a cabeça do surfactante, que é a parte polar, e aqui nós teremos a parte hidrocarbônica desse mesmo surfactante, que é apolar. Bem, essa parte apolar se dissolve em apolares e essa parte polar se dissolve em polares na água. Então, só para você ter uma ideia, se nós colocássemos aqui moléculas de gordura no centro de uma estrutura que tem várias moléculas do surfactante. Repara, quem fica voltada para a gordura é a parte apolar. Tudo isso aqui de zigue-zague que Mazei mostra para você constituem a parte apolar da molécula. Já quando você olha a parte que fica para fora, é a parte polar da molécula. Sacou? Já, se você tivesse um meio invertido, repara que legal isso aqui. Digamos que o teu meio fosse polar. Se o meio fosse polar, vamos aumentar aqui para você ver. Repara, o meio aqui é polar. E vamos imaginar então a água. A água está aqui em volta no meio, né? Ó, tá por aqui. Está cheio de água. As partes polares todas se voltam para interagirem com a água através da lei dos semelhantes, que diz que polar se dissolve em polar e apolar em apolar. Já quando você olha a parte hidrocarbônica, ou seja, isso aqui tudo é parte hidrocarbônica, né? Espero que você esteja entendendo, ó. Esses rabicos aqui são as partes apolares. Elas ficam para dentro.
Quem se volta para fora são as cabeças do surfactante, porque as cabeças são polares. Já, se o nosso meio é apolar, olha que interessante, pessoal. Quem se volta para fora são as cadeias hidrocarbônicas, porque elas são apolares. Mas o interessante é você saber que um surfactante, um tensoativo, um emulsificante, é aquele cara que ele serve para quebrar a tensão superficial entre substâncias que são insolúveis uma na outra, que formam uma mistura heterogênea. Por exemplo, óleo e água. O que é a maionese? Uma emulsificação. Uma emulsão feita através de um tensoativo. Ele quebra aquela tensão superficial que divide o óleo da água. Eu vou mostrar um desenho para você aí em cima. Ele quebra aquela tensão superficial e, com isso, as moléculas, então, podem vagar pelos dois meios, pelo polar e pelo apolar, porque o tensoativo é solúvel nas duas estruturas. Bem, acontece que os tensoativos, na grande maioria deles, 80% dos tensoativos produzidos hoje, eles são derivados do petróleo. Eles são obtidos a partir de compostos fósseis e logo são poluentes. E é aí que surgem os biosurfactantes, que são feitos através da ação de bactérias. É o metabolismo de bactérias e fungos que sintetizam compostos anfipáticos, ou seja, que tem esse duplo comportamento e na fase exponencial do crescimento microbiano. Com isso, esses compostos são produzidos naturalmente e eles poluem muito menos o ambiente do que os surfactantes feitos de origem fóssil. Vida, biosurfactante. Feito isso, então, a gente pode voltar lá e responder aquela questão do Enem. Vamos lá olhar as alternativas? Letra A, aumentar a maciez e durabilidade das toalhas. Cara, os dois surfactantes têm o mesmo objetivo, lavar. Só que um lava de forma tóxica, que é o do petróleo, e o outro de forma mais biodegradável, mais amigável ao meio ambiente. Não tem nada a ver com a maciez do tecido. Isso aqui é falso. Letra B. Diminuir o consumo de água utilizada na lavagem. Essa é falsa, mas ela é uma verdadeira, né? É aquela verdadeira, só que não responde ao que ele quer. A pergunta é, qual é a vantagem do biosurfactante? Bem, os dois, a quantidade de água vai ser igual. O que vai diminuir é que o biosurfactante não vai poluir o meio ambiente. Isso aqui é falso. Letra C. Economizar com a compra de produtos de limpeza. Então, os produtos de limpeza vão continuar sendo comprados. E está arriscado o biosurfactante, por ser mais amigável ambientalmente, até ser mais caro. Entretanto, para o meio ambiente isso não tem preço. Acaba ficando barato aquilo que é caro quando você investe no meio ambiente. Isso aqui também é falso. Letra D. Incrementar a desinfecção do processo de lavagem. A diferença é o meio ambiente, é o dejeto, onde vai ser lavado, e a vantagem de poder ser reutilizado ainda. Isso aqui é falso. E a letra E, reduzir a contaminação ambiental. Isso aqui é muito bom, né? Pessoal, essa é uma dica para a questão de Enem. Sempre que tiver essas reduzir a contaminação ambiental, os impactos ambientais, o Enem ama essas colocações e essas normalmente são as respostas do Enem.